Bom, então já que a gente está um pouquinho contextualizado dentro da inteligência artificial, o que que significa a inteligência artificial e por que que ela aconteceu e por que que ela está acontecendo nessa tocada agora, a gente precisa então entender qual que é esse impacto, né? O que a gente fala, poxa, vai impactar, está impactando, como é que a gente pode mensurar isso? Bom, a gente pode mensurar com a adoção do que a gente chama hoje em dia de medicina 4.0. Então, o grande impacto da inteligência artificial dentro da área médica, dentro do cuidado do nosso paciente, seja para médicos, seja para gestores, seja para biomédicos, a possibilidade, é a materialização do conceito de medicina 4.0. A gente agora consegue colocar isso na prática. E o que então é a medicina 4.0? A medicina 4.0 é um termo que a gente pega, né, emprestado da quarta revolução industrial, que a gente, teóricos falam que a gente estaria passando hoje em dia pela quarta revolução industrial, né? A primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra, né, com o uso da máquina a vapor na metade do século XIX. Depois a gente teve a segunda revolução industrial, que é a revolução elétrica, né? Foi com a criação da eletricidade no início do século XX. Depois a gente tem a terceira revolução industrial, que é com a adoção dos computadores e dos robôs, que a gente mecanizou as produções, e agora a gente tem a quarta revolução industrial, que lança a mão principalmente da internet e da inteligência artificial. Então a gente emprestou desse 4.0 da revolução industrial e a gente aplica ele na medicina. Então, como é que é a medicina 4.0? O que quer dizer esse termo? É um termo para uma medicina que ela é primariamente digital, né? Hoje em dia a gente migra, a gente tem essa tendência de migração muito presente para o mundo digital, né? Os prontuários médicos em grandes serviços e até em serviços de médio porte já são prontuários médicos eletrônicos, né? A gente tem técnicas de diagnóstico, né? Principalmente ressonância magnética, tomografia, que são técnicas que precisam, né, da análise, né, da reformatação das imagens por computador, né? Então, ela é uma medicina que ela lança mão muito das ferramentas digitais. A gente tem a análise genômica, a gente tem uma série de tratamentos que precisam da influência de computadores, né? Hoje em dia a gente tem tablets, a gente tem aplicativos que funcionam também como tratamento, né? Tem tratamentos para desenvolvimento de criança, tratamento até para autismo, né? São aplicativos, né, que a gente consegue ver isso, aplicativos que melhoram na tomada de decisão. Então, realmente a medicina 4.0 ela é primariamente digital. E ela é multitecnológica, né? O que eu acabei de explicar é exatamente isso. Ela pega esses dados, ela pega influência de várias formas de tecnologia, tá? Além dela ser multidigital, ela é o que a gente chama de data-driven. Por que ela é data-driven? A gente precisa de dados para tomar decisões, tá? Então, a gente toma decisões melhor informadas porque a gente tem mais dados, a gente consegue coletar de forma mais eficiente dados. E como a gente tem a influência desses dados nas nossas decisões, ela é uma medicina que ela consegue ser muito mais preditiva, ela consegue ser antecipatória, né? Não igual uma medicina tradicional, que ela é paliativa ou até mesmo somente reativa, né? A gente não espera acontecer mais a doença, a gente tem a condição de antever através de uma série de exames, né? A análise de genômica é uma grande coisa hoje em dia para poder antever, né, problemas de saúde. Então a gente consegue, através do uso dessa tecnologia, de várias tecnologias, de uma quantidade grande de dados, a gente consegue ser mais preditivo. E, como a gente bem viu agora na pandemia do Covid-19, ela pode ser tanto presencial, ela pode ser feita tanto de forma presencial, quanto de forma remota, né? A gente tem a telemedicina, que na minha opinião é um instrumento belíssimo para a gente poder levar a condição de atendimento digna para pessoas que não teriam essa condição se não fosse a internet. Então, a gente pode conseguir impactar com a medicina 4.0 tanto o paciente que está no nosso consultório, quanto o paciente que está num rincão do Brasil desse, e a gente sabe o tanto que o nosso país é grande. Então, quando a gente junta todos esses quesitos, todas essas características
da medicina 4.0, a gente tem o auge dessa modalidade de medicina, que é o que a gente tenta hoje fazer, que é a medicina de precisão, né? Então, o grande impacto da inteligência artificial na saúde é a gente conseguir fazer uma medicina de precisão. E dentro desse termo medicina de precisão, que é um termo que a gente usa para aqueles pacientes, para tratar pacientes com as nuances que aquele paciente merece, com aquele grupo de pacientes merece, de acordo com as nuances que eles têm, a gente consegue chegar nesse nível de tratamento personalizado para o paciente, mas eu também gosto de alargar um pouquinho esse conceito de medicina de precisão e usar ele também para a área administrativa. A gente tem processos mais precisos dentro do hospital, que salvam vidas e que economizam recursos, né? Então a gente tem uma precisão maior nesses processos, a gente tem uma precisão maior no tratamento do paciente, na segurança do paciente. Então a gente tem essa precisão em todas as partes que estão relacionadas ao cuidado do paciente, tanto administrativas quanto operacionais, quanto terapêuticas em si, terapêuticas diagnósticas em si. Então a gente tem realmente, eu gosto de alargar um pouquinho esse termo de medicina de precisão para poder fazer um guarda-chuva aí com todos os passos que um paciente vai precisar dentro do seu cuidado médico numa instituição, num hospital ou num centro de saúde.